Olá, meus caros. Aqui é o Corvo. Previamente no canal eu falei sobre The Call of Cthulhu no formato original, ou seja, na versão literária. E falei também sobre a adaptação cinematográfica de 2005, que teve a importante chancela da Howard Phillips Lovecraft Historical Society. Ambos os vídeos, por sinal, eu anexarei na tela final caso os ouvintes desejem maior imersão sobre o tema. Para encerrar, falo aqui sobre The Call of Cthulhu, representado no formato musical, mais especificamente na faixa instrumental escrita pela banda americana de thrash metal Metallica, que encerra o segundo álbum da sua discografia, Ride the Lightning, lançado em julho de 1984. No ato de publicação desta trinca de vídeos, terei portanto discorrido sobre o Cthulhu em 3 formas distintas de expressão artística: a literária, a cinematográfica e agora a musical. Como vocês já devem imaginar, a influência de Howard Phillips Lovecraft e também de sua principal aberração cósmica, o Cthulhu, transcendeu os limites da forma literária. O conceito do horror cósmico Lovecraftiano, algo que falei mais aprofundadamente no vídeo de explanação do conto, é muito amplo, dinâmico e transcendente. Ele não ficaria limitado em algumas páginas de livro. Cthulhu fascina pessoas diferentes e com talentos diferentes, seja no cinema, na literatura, na pintura e também na música. Há uma grande diversidade de músicas, especificamente no gênero metal, que de alguma maneira tentaram referenciar a obra do autor e homenageá-lo. E The Call of Cthulhu do Metallica não foi a única e muitas outras certamente aparecerão enquanto a obra de Lovecraft continuar viva. Algo não muito difícil de prever, pois podemos considerar um fato concreto que ela resistiu ao teste do tempo, continua sendo lida e influente na atual geração. É sempre bom lembrar que Cthulhu, em 2026, estará completando 100 anos, fazendo jus ao apelido de O Grande Antigo, não apenas no âmbito da ficção, mas também da realidade. O monstrengo com cara de polvo se tornará um personagem secular. Levando tudo isso em consideração, qual a razão que me leva a selecionar o Metallica entre todas as bandas que criaram composições sobre o Cthulhu para ilustrar o conto musicalmente? A resposta é muito simples: qualidade. O reconhecimento da capacidade de escrita e arranjo dos principais músicos envolvidos na criação da composição, que foram o guitarrista Dave Mustaine, sim, vocês ouviram bem, a participação de Dave na escrita e estilo de composição é algo muito evidente para quem conhece a sua sonoridade, e também do baixista Cliff Burton, que foi aquele quem verdadeiramente elevou o nível técnico devido ao seu apreço pela música clássica, a sua capacidade de orquestração e, claro, pelo conhecimento que ele próprio tinha do conto de Lovecraft. Cliff Burton era fascinado com Cthulhu e sabia perfeitamente que o impacto desta composição dependeria muito da maneira misteriosa e imponente que ela deveria soar nos seus múltiplos setores. Estes dois, Dave e Cliff, são grandes responsáveis por criar uma música que ilustra muito bem o conto. E por isso eu escolho o Metallica e estes dois para discorrer um pouco sobre o assunto. Honestamente, até hoje eu não ouvi uma música que fosse capaz de representar tão bem o horror majestoso e ciclópico de Cthulhu, despertando de seu sono milenar na rochosa e lodosa R'lyeh. Para mim, é bastante evidente que Cliff Burton abordou o trabalho prévio de Dave Mustaine com a perspectiva de fazer de The Call of Cthulhu uma condução musical dos eventos retratados no conto, visto que musicalmente ele organiza os arranjos de forma bastante similar ao autor. A composição é introduzida de forma harmoniosa, pacificada, e a partir daí começa a crescer em intensidade de maneira ininterrupta, até explodir no clímax da perseguição de Cthulhu, diminuir e finalmente encerrar. E Burton faz isso com bastante esmero, e não poupa inclusive em criatividade. É notório ouvirmos como ele usa distorções de baixo para inserir uma camada amórfica àquilo que é mais concreto na estrutura da composição, algo bastante análogo ao conceito e essência de um grande antigo Lovecraftiano.
Mas, como mencionei há pouco, esta faixa instrumental não existiria sem o dedo do guitarrista Dave Mustaine, despedido da banda antes mesmo do lançamento do seu primeiro álbum, Kill 'Em All. O crédito é justo de ser dado onde ele é merecido, e inegavelmente, assim como em várias faixas do Kill 'Em All, Dave Mustaine teve uma participação fundamental na assinatura sonora desta composição. Originalmente, ela nasceu dos dedos dele, pois foi o guitarrista quem escreveu o trecho que serviu de base para a maioria dos arranjos da composição. Ele escreveu a introdução. Se notarem com atenção, os versos de The Call of Cthulhu são apresentados com pequenas variações da introdução, que foram expandidas e enriquecidas por Cliff Burton, que também tratou de converter e aproximar ainda mais a sonoridade da ambientação que esperamos encontrar em uma obra influenciada por Howard Phillips Lovecraft. Originalmente, a música não se chamava The Call of Cthulhu. Na versão demo, a faixa foi inicialmente chamada de When Hell Freezes Over. O Metallica na época não queria trabalhar com temáticas que induzissem a ideia de demônios. Havia um número demasiado de bandas naquela geração que trabalhavam acentuadamente com essa temática, algo que o Metallica optou por não fazer, construindo para si uma distinção lírica também em relação às demais bandas do thrash metal. Tal decisão também foi bastante oportuna no que diz respeito ao próprio Cthulhu, essencialmente. Cthulhu não se trata de um demônio, muito menos um que tenha alguma influência das principais doutrinas religiosas ocidentais, algo que eu mencionei previamente na resenha que fiz sobre o conto. E foi assim, a partir dessa decisão de modificar o nome, que Cliff Burton demonstrou interesse em chamar a composição de The Call of Cthulhu. A partir daí, ele passou a trabalhar nos arranjos deixados por Dave Mustaine, incorporando uma nítida influência de orquestração. Mesmo que o Metallica não seja uma banda sinfônica, vocês notarão algo dessa natureza na faixa, visto a influência que Burton sofreu de músicos clássicos. Entretanto, é necessário dizer que não foi apenas da fonte de Dave Mustaine e da música clássica que Cliff Burton bebeu, musicalmente falando. Ele também foi influenciado pelo Iron Maiden, na construção de The Call of Cthulhu. Cliff era, dentre os membros da banda, certamente o mais apaixonado pela banda inglesa, e tinha muito apreço pelos álbuns até então lançados, sendo eles o Debut, Killers e The Number of the Beast. Foi exatamente devido a músicas como Transylvania e Genghis Khan, que são faixas instrumentais do Iron Maiden, que Cliff Burton passou a fazer o mesmo no Metallica, contribuindo com Anesthesia, The Call of Cthulhu e Orion. É sabido que existia e talvez ainda exista certa rivalidade entre os fãs do Metallica e do Iron Maiden, muito em virtude de ambas as bandas terem atingido um sucesso gigantesco e serem consideradas expoentes do metal. Mas saibam que este tipo de coisa nunca chegou a fazer parte de fato do cotidiano dos membros de ambas as bandas. Tais feudos, nada inteligentes, são coisas que costumam surgir nos fandoms. Cliff Burton era apaixonado com Iron Maiden, e caso tenham dúvidas, basta procurarem os vídeos de seu pai, Ray Burton, mostrando os vinis que ele colecionava. Lá poderão ver, com seus próprios olhos, como esta informação é procedente. Na vida de Cliff Burton, nenhuma banda o inspirou mais que o Finlayson, mas certamente foi o Iron Maiden quem serviu de escola para ele quando o assunto foi faixas instrumentais, dado ao caráter épico e epopeico que elas possuem. Sobre Dave Mustaine, há também aqueles fãs mais incrédulos do Metallica que tentam desvalorizar a contribuição incomensurável que ele deu para a sonoridade da banda. Ele é desvalorizado muito em virtude da rivalidade que se deu logo em seguida à sua saída, após a sua demissão. Essa rivalidade passou a existir entre o Metallica e a nova banda de Dave, o Megadeth, e ela infelizmente transcendeu o âmbito do fandom. Era um sangue ruim que os membros tinham entre si realmente. Mas negar a contribuição de Dave seria algo intelectualmente desonesto.
Para ouvir a identidade dele como guitarrista e a influência que deixou nesta música, basta que ouçam alguns poucos versos dela. Caso o ouvido de vocês não indique isso de cara, a segunda opção é abrir o encarte do álbum, caso tenham a versão física, e ver os créditos que o Metallica deu a ele quando lançou o Ride the Lightning. Não que isso tenha aplacado a fúria do guitarrista, que no momento da demissão afirma ter pedido para a banda não utilizar aquilo que ele tinha escrito de material para ela, algo que o Metallica ignorou completamente. Entretanto, caso ainda se mantenha a negação da participação efetiva de Mustaine nessa composição fantástica, em um trecho cabal da mesma, basta ouvirem a música When, do Megadeth, que foi lançada no álbum The World Needs a Hero, de 2001. Nela, Mustaine utiliza o mesmo arranjo com algumas pequenas modificações. E, obviamente, caso ele não fosse o proprietário desse trecho, característico de The Call of Cthulhu, ele teria sido processado por plágio. Creio que estas são 3 evidências fortes da importância dele para o nascimento desta que é, sem sombra de dúvidas, uma das melhores faixas instrumentais, não apenas do thrash metal, mas do metal como um todo. Mustaine e Burton criaram uma composição que, se não foi perfeita para ambientar a fúria e imponência do majestoso Cthulhu, ela ficou muito próxima disso. Ela é um dos destaques do álbum que para muitos foi o melhor trabalho do Metallica. Fico por aqui, meus caros. Espero que tenham gostado da jornada exploratória sobre Cthulhu em diferentes formas de representação artística, sendo esta em questão a musical apenas uma delas. Novamente, deixarei na tela final os vídeos prévios que fiz sobre Cthulhu, no cinema, literatura e também a música que serviu de tema para este breve papo. Um abraço a todos e saudações corvídeas.